Pedráticos! Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast, hoje no canal O Corte Político, o nosso canal que nós direcionamos todo o conteúdo de política do Pó de Pedra. Para mim é uma honra muito grande receber você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Bruno Ramos, esse é o Corte Político, o canal de política do Pó de Pedra. Se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal. É uma coisa muito simples que você faz, aí você dá uma paradinha rápida aí, olha no YouTube, clica lá, já está inscrito e você vai poder ter contato com os nossos conteúdos aqui, que nós temos postado aí diariamente, anualmente, já há 1 ano e meio, vamos fazer 2 anos aí o Pó de Pedra levando informação, levando uma boa resenha, um bom entretenimento e também tratando de assuntos importantes, relevantes, que para a política capixaba, brasileira, nacional, estadual, local. E estou trazendo hoje uma super, hiper, mega convidada, ela que tem uma trajetória linda na política, tem uma bagagem de contribuições aí para a comunidade espírito santense, cachoeirense. Certamente você já ouviu falar do nome dela, se você acompanha a política. Nós estamos recebendo aqui hoje a nossa querida ex-vereadora e ex-opção de coisa aí, mas uma mulher de fibra, de garra e de energia para falar sobre política, para falar sobre candidatura, sobre eleições de 2026. Nossa querida Cláudia Lemos, seja bem-vinda, Claudinha. Prazerzão muito grande, Bruno, reencontrar você, a gente que tem uma história, tem uma caminhada, e participar aqui com você é sempre um prazer. A gente está conversando e principalmente trocando ideia, igual a gente faz há muito tempo. Ô Cláudia, primeiramente quero dizer para você que eu sou o grande felizardo aqui de todo esse processo de abrir podcast, de falar com pessoas. Tiagão é um cara de mídia também, né, de jornalismo. E a gente se conecta com histórias das pessoas, com as experiências das pessoas. A gente aprende muito, porque a gente está aqui apenas para conduzir um bate-papo que agrade a quem está assistindo a gente, a que queira, né, se inteirar de certos temas, né? A gente tem vários temas aqui. E a política, graças a Deus, a gente está vivendo um momento que, apesar dos pesares, das dificuldades, as pessoas estão mais interessadas em política, estão querendo saber mais sobre política, estão tendo mais opinião política e estão buscando conhecer os candidatos, estão buscando conhecer os projetos, estão buscando conhecer o perfil das pessoas que vão representá-las. Então isso é muito importante e para mim é uma honra. Ô Cláudia, eu quero começar te dando oportunidade para quem está em casa que por acaso, porventura, não te conheça, se apresentar, né, falar um pouquinho quem é Cláudia Lemos, contar um pouquinho da sua história e por que você resolveu, né, colocar seu nome aí mais uma vez no pleito, aí, na disputa de uma cadeira no governo federal, na Câmara dos Deputados Federais. É uma pré-candidatura, né? Isso. A minha trajetória política começou bem antes, até, né, do que de eu ter mandato e ter ingressado na vida pública. Na participação da minha comunidade, onde eu morava, que é São Joaquim, onde, depois de um certo tempo, participando ali efetivamente, acabei sendo, né, tendo o privilégio de ser vereadora de Cachoeiro de Itapemirim, por 2 vezes. Depois tive o privilégio também de estar na Assembleia Legislativa, assumir alguns cargos. E é como você está falando. Eu acho que a nossa vida, ela não tem... ela depende da política, sabe, Bruno? As nossas ações, o que acontece aqui na cidade, na vida das pessoas, na casa da gente, no que influencia realmente a nossa vida, nós dependemos da política. E você falou uma coisa muito bacana aí, quando você disse que as pessoas estão mais interessadas em participar da política, em entender quem são os candidatos, porque isso impacta diretamente na vida de cada um. São 4 anos em que o seu filho pode perder a oportunidade de estar num ambiente melhor para conseguir um emprego,
Com 4 anos você se forma, você está graduado e você não tem oportunidade de participar do mercado de trabalho. É na saúde, é na educação, é no crescimento, é no desenvolvimento regional. Então, nós precisamos levar isso a sério. Essa é a grande oportunidade da vida da gente. E eu acho que a gente precisa oportunizar que os mais novos também participem. E aí, com essa trajetória, ocupando cargos, eu sou oficial de justiça concursada, tenho a minha profissão, que eu tenho exercido nos últimos anos, mas o desafio de participar novamente, o convite, escutando as pessoas que me conhecem minha trajetória política, também me despertou como cidadã esse desejo, essa vontade de estar de novo contribuindo com a experiência que eu tenho de fazer com que o nosso sul do estado realmente tenha o protagonismo que ele merece. Agora, Cláudia, elenca aí, se você puder lembrar, quais são assim, os cargos que você já teve? Você foi vereadora em Cachoeiro, né? Fui vereadora, estive como deputada estadual, assumi secretarias aqui, no governo do estado, alguns cargos de subsecretaria, fui diretora-presidente do Inmetro, aqui que nós temos, que é o órgão que representa o IPEM, enfim. De todo esse convívio, desse contato, esse exercício da atividade em órgão público, o que você conseguia falar para a gente assim, poxa, Bruno, essa experiência aqui que eu tive hoje me catapulta para esse momento de agora, de colocar meu nome mais uma vez à disposição. Qual a experiência mais edificante você tira disso, que forjou o seu caráter, a sua trajetória para estar aqui hoje? Olha, eu acho que isso vem muito da essência minha mesmo, que é escutar as pessoas. Não adianta termos ideias próprias e acharmos que nós vamos construir dentro de um gabinete, com as nossas ideias, o que é melhor para as pessoas, para um setor, para um segmento. Nós precisamos escutar os segmentos, entender o que eles precisam e exercer essa representatividade. Sem esse exercício da escuta, do diálogo, esse entendimento que quando você exerce uma representatividade, você precisa satisfazer uma necessidade, né, das pessoas, dos segmentos, enfim. Eu acho que é o que eu trago de mais forte. E, principalmente, de lutar para que tenhamos resultado. Não adianta nada eu saber da sua demanda, eu estar num espaço de fala, de poder, e não estar efetivamente trabalhando. Qual que é o objetivo? Produzir resultado. E qual é o resultado? Satisfazer a necessidade do setor, ou de um segmento, de uma comunidade, das pessoas. Agora, Cláudia, toda eleição vem um ponto que aparece nas pesquisas, aparece no clamor político, principalmente dos partidos, né, do TSE e tal, uma campanha assim, precisamos de ter mais diversidade na representatividade, né? Precisa ter mais mulheres, a gente precisa ter mais pessoas de etnias diferentes e tal. E de repente nós estamos aqui em 2026, essa história a gente ouve desde da Constituição de 88. Na sua visão, a participação da mulher na política, ela evoluiu? Ela conseguiu se destacar? A mulher hoje tem um espaço que é dela ou nós estamos muito longe disso ainda? O que a gente tem é migalhas? Eu acho que ainda é muito pouco. Você acha? Acho. A gente teve uma presidente da República, Cláudia. A gente tem a ministra Carmen Lúcia lá, que é do... Sim, nós temos... Você acha que isso não é uma coisa a se comemorar? Tipo assim, chegamos, a mulher chegou. Olha, a mulher chegou, mas nós somos mais da metade da população brasileira. E a mulher, ela tem competência, ela tem capacidade de estar em qualquer esfera municipal, estadual, federal. Ela hoje está preparada para ocupar os espaços sem precisar de ser uma imposição legal ou participar de cota. Perfeito. E é uma opinião pessoal minha, eu falo que essa cota podia até ser menor, podia ser 20%, mas que fosse de cadeira,
e não de gênero. Boa. Porque se você tem a cota de cadeira, aí você vai ter efetivamente a participação da mulher. Sabemos o quanto que é difícil participar de um processo eleitoral. O que envolve um processo eleitoral. Eu tô falando nesses termos com a visão assim que alguém pode falar que é machista, não é, pelo contrário. Eu me alegro tanto em ver mulheres valentes como você, né? Vou citar o nome aqui de uma pessoa que está até concorrendo na mesma vaga que você, mas é bom pro pessoal saber que a gente está aqui. Pô, a Renata, né? Apoiei ela da época. A Renata é uma querida, pois uma moça preparada que sabe? Se são tantas outras. E me lembra muito, porque ela é da mesma... Nós somos operadoras do direito, ela é advogada, eu sou oficial de justiça. E é isso. Tivemos a vice-governadora do mandato anterior do Renato. Isso. Enfim, eu vejo que eu tenho um sentimento de que a gente está vendo mais mulheres se posicionando. Bruno, eu vou mas te falar a verdade. Falta muito ainda. As mulheres se posicionam. Hoje, as próprias chapas, né? Principalmente quando vão concorrer aí majoritariamente, eles precisam, as mulheres... Para completar a cota lá. Não é só para completar a cota. Eles precisam falar para o público feminino. Perfeito. Eles precisam mostrar e trazer para junto deles que eles estão preocupados com as pautas das mulheres. Legal. Então, trazendo a mulher também de uma forma em que, olha só, nós aqui estamos atendendo o total da população. Porque, o homem está mais preparado? Eu não acho que o homem está mais preparado, como também não acho que o homem está mais despreparado ou que as mulheres... Aí, eu acho que nós precisamos entender que ambos precisam participar desse processo. Agora, sempre, você está falando aí de um tempo para cá da Constituição de 88. Não tem 100 anos. Não tem. Que a mulher começou a votar. Verdade. A mulher só efetivamente começou a participar do mercado de trabalho pela Revolução Industrial. Na época da minha mãe, a profissão majoritária era professora. Então é muito recente esse avanço da participação da mulher. Não, e a gente está aqui para ouvir as suas ideias, opiniões, o que você pensa. Você, como mulher, representa essa voz feminina e isso é muito importante. Cláudia, existe uma parcela significativa da população sul-capixaba, a gente considera sul de Guarapari para baixo, né? Ali de Venda Nova para baixo, de Ibatiba para baixo. A gente tem uma parcela significativa de eleitores, de capixabas, de pessoas da população que reclamam que o sul do estado perdeu em representatividade, né? A gente poderia ter mais deputados federais defendendo o Sul, olhando para as causas do Sul, e as pessoas sentem um certo distanciamento, né? Uma certa falta de representatividade. O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que o momento é agora de fazer essa reflexão e de querer a mudança. E essa falta de representatividade que o Sul tem impacta diretamente no crescimento e no nosso desenvolvimento. Porque não dá para competirmos com a logística da Grande Vitória, onde nós temos a capital e as grandes maiores cidades do estado do Espírito Santo, que é um estado pequeno, não só de tamanho, mas também populacional, e competir com a Sudene, com os incentivos que nós temos no norte. Eu via muito esse debate em que nós tínhamos que ter a mesma destinação dos recursos. Eu acho que nós precisamos pensar na gente. Eu acho que o Sul tem um grande potencial para desenvolver, para crescer, para ser protagonismo aqui no estado. Nós temos uma localização privilegiada, nós temos mão de obra qualificada. Agora, nós precisamos de investimentos pesados. Nós precisamos, principalmente, eu acho, de infraestrutura. Infraestrutura
em que o governo federal esteja mais presente. E isso nós só vamos conseguir quando a gente aumentar a nossa representatividade. Eu ainda falo mais. Eu acho que aquela região, onde você colocou aí Venda Nova, Ibatiba, Domingos Martins, e nós temos outra aqui mais. Olha o potencial que é o litoral nosso, Capixaba. Não tenha dúvida, eu tenho falado muito Olha aqui. Cachoeiro. Que é a força motriz ainda se sair esse lance aí do Porto, que está todo mundo criando uma grande expectativa sobre isso, a gente vai ter um panorama econômico totalmente diferente para os próximos 10 anos, positivamente falando, né? Sim. De crescimento. A faca e o queijo está na mão, né? Eu quando estive na Assembleia Legislativa, nós pautamos muito sobre a F-118, que é a ferrovia. Porque sem logística, sem investimento, é o que eu falei, em infraestrutura pesada, sem rodovia de qualidade, sem energia, nós não vamos atrair grandes empreendimentos. Concordo. Nós vamos precisar do governo, do Estado, trabalhando efetivamente, com incentivos para atrair essas grandes empresas. Mas nós precisamos que o Sul tenha esse investimento em infraestrutura. É fundamental. Agora, nós estamos na pré-campanha. Já, acho que menos de 30 dias, a gente entra na coisa. Tem a data aí, Thiago? 15 de agosto. 15 de agosto? Começa a campanha efetivamente. Menos de 30 dias, a gente entra em período eleitoral, né? A gente está no período pré-eleitoral. Você já posicionou uma bandeira, tem uma bandeira para chamar de sua aí? O desenvolvimento do Sul e de Cachoeiro. Eu acho que nós temos, e eu coloquei aqui Cachoeiro, essa região que vai Muquia, Atílio Vivaco, Mimoso, Castelo, temos lá o ABC, Capixaba, né? A Piacaba, Bom Jesus e Calçado. Isso. Quem? Dores do Rio Preto. Dores até acaba ficando um pouquinho mais, já virando lá para o lado de Iuna, Ibatiba, etc. Mas, enfim, lá eu chamo a rota do Ibatiba, Iuna, Irupi e Ibitirama. Que são um potencial turístico fantástico, né? E nós temos essas 3 cidades aqui no litoral, que é Kennedy, Marataízes e Itapemirim, com um crescimento enorme. Kennedy, em termos de turismo, eu tive lá esses dias até para não falar bobagem. Eu acho que ainda está muito aquém ainda, Kennedy. Tem que investir muito. Agora, Marataízes deu um salto, ainda está longe ainda, mas melhorou Precisamos muito. de investir em infraestrutura. Como que pode a gente ainda ter essa rodovia que sai daqui da Safra e vai para Marataízes sem acostamento? Isso já era para estar duplicado. Então, quando eu falo em ter representantes que escutem, que dialoguem, que estejam presentes, porque, Bruno, você é deputado federal, aí você vai para Brasília. Quando você volta, normalmente você vai para sua casa, né? Por mais que você rode o estado todo, você tem que entender, você tem que estar próximo de onde você vive. É ali que você tem uma capacidade maior de entender a demanda. Então, eu acho que a gente precisa discutir a representatividade do sul do estado, ser firme nesse propósito. Tem muitos gargalos que nós precisamos equacionar. Nós temos aqui o setor de mármore e granito, que é fundamental, né? Eu acho que não é fundamental só para Cachoeiro. É um patrimônio econômico do Estado do Espírito Santo. Do Brasil, eu digo para você, esses dias a gente tem um programa, o Pó de Pedra aqui, Thiago. E o Pó de Pedra, o Corte Político é um programa do ecossistema de comunicação do Pó de Pedra. Então a gente tem discutido muito sobre entender as origens, de onde vem essa riqueza nossa, né, o nosso poder econômico. E aí, esses dias eu levei lá em cima do Frade a Freira, eu levei uma professora de geologia, Ana Paula. Querida professora, temos que ligar para ela, já estou com saudade. A Ana Paula enriquece muito o nosso conhecimento. Aí a Ana Paula deu uma aula de geologia lá em cima do Frade a Freira. Eu nunca tinha reparado, Thiago. Você olha, você está em cima do Frade a Freira, você olha, no caso, para cá, né? Mas vamos botar assim, né? Tô lá no Brasil. Para cá,
que no caso é aqui, é cheio de montanha. Do Frade à Freira pra praia é tudo platô, é tudo planície. É lógico que a gente sabe que mas quando a gente vê de cima, você fala, caramba. Aí ela tava explicando como é que se deu aquela formação de Anora. A lente de mármore que tem aqui em Cachoeiro, ali em Gironda, né, Soturno e Prosperidade, é única no mundo. Esse evento chama lente de mármore, né, de calcário. Esse evento geológico que aconteceu aqui, que propiciou essa riqueza, é único no mundo. Então, a gente tem se debruçado sobre isso e sabe que o setor de pedra, mais do que isso, importante para o Espírito Santo, tá? 85%, cerca de 85% das chapas que são entregues no Brasil e no mundo, da parte do Brasil, né, vem de Cachoeiro e região aqui, Cachoeiro, Castelo, né, Gerão Monteiro, ali onde tem empresa de granito. Então, a nossa força é muito grande, a gente representa... Você imagina se todo o café do Brasil saísse só de São Paulo, 85% do café do Brasil sai de São Paulo, né? 95% da soja sai do Mato Grosso. É uma ordem de grandeza absurda, revelando a nossa representatividade, né, Cláudia? Verdade. E você sempre permeou nesse meio, né? Você sempre teve junto ao empresariado, você sempre foi uma voz para essa galera, né? O cara que é do granito aqui, né? Não é não, Thiago? A galera do granito gosta da Claudinha, né, bicho? Nós já tivemos a oportunidade de ter serraria, de ter marmoraria, né? Temos ali um loteamento industrial. Quem vive em Cachoeiro conhece de perto a realidade que é o setor do mármore e granito. Cachoeiro respira, sobrevive e, como você falou, o Espírito Santo. Então, eu defendo que o setor tinha que ter uma assessoria permanente. Tem que ter um lobby legalizado. Não, uma coisa, não é... No gabinete, se você tem um deputado daqui, olha aqui, isso aqui é vocês que indicam, essa aqui é a voz do setor. Por quê? Porque, vou voltar a dizer, você precisa estar na ponta, escutando o que se precisa, e você precisa de ter um operacional aonde realmente faz acontecer. Onde sabe onde é a dor, né? Então, é daqui para chegar lá, no Congresso Nacional, e ter a força necessária, que é o poder do mandato, para você estar intermediando, usando da articulação política, porque o deputado lá do Nordeste, o deputado lá do estado do Centro-Oeste ou do Sul, ele tem as demandas dele. Isso em qualquer colegiado é assim. Me ajuda que eu te ajudo. Nós precisamos trazer para a nossa gente o que eles precisam. E isso se faz com escuta, né? Com diálogo, com escuta principalmente, está inserido ali no contexto e nessa capacidade de buscar, de produzir resultado. Agora, Cláudia, vamos fazer uma análise aqui. Você que é uma pessoa, é um ser político, é uma pessoa política, politizada, política, tem a sua trajetória, contribuição. Vamos fazer uma análise aqui, né? Porque, às vezes, eu também tenho muito medo dessa coisa da síndrome do vira-lata, né? A gente está vivendo um momento que é o seguinte, poxa, demorou pra caramba, eu tenho 1 milhão de críticas, mas vamos lá, a BR-101 está duplicada de Guarapari até Vitória 100% e de Guarapari até Rio Novo 70%, estão fazendo o viaduto ali, está melhorando a mobilidade. O Porto Central, troço que já está há mais de 10 anos, acho que uns 20 anos, está agarrado. Mais de 20. E agora está lá no estágio avançado de realização, né? Mas o quê? A gente está vendo também... São Joaquim, por exemplo, acabou de receber um capeamento, fizeram toda lá aquela parte de asfáltica lá, eu passei lá, tá lindo, tá bonito, estão fazendo os contornos. A gente está com essa perspectiva desse porto finalmente sair, de Porto Seco, de linha férrea, tá tudo caminhando. Você consegue perceber que houve um avanço, se sim ou se não, o que ele representa para o Espírito Santo, esses avanços que estão vindo aí? Alguém construiu alguma coisa boa? Como é que você poderia analisar isso? Olha, isso é a grande... Se de fato acontecer, será a grande transformação e oportunidade de desenvolvimento para o sul do estado. Mas está sendo feito? Está sendo feito.
Mas o Sul tem urgência, o Sul tem pressa. E demorou muito, né? E demorou muito. E nós precisamos de mais. Recapeou? Que bom. Parabéns, que ótimo. Mas a gente precisa que essas estradas sejam ampliadas, que a gente precisa que efetivamente a ferrovia saia. Precisamos que isso de fato aconteça. Vire um ativo, né, Vire um ativo. Para nossa economia, né? Eu vou voltar a falar. Bacana. Tivemos aí o aeroporto também, reinaugurado. Nós precisamos de mais. Precisa dele funcionando, precisa dele... Não, precisa de um aeroporto maior. É isso aí. Né? Transporte de cargas. Precisamos que o setor tenha como escoar sua produção. Verdade. O Parque Log é fundamental. O Parque Log tá projetado Eu também. Uma vez escutei do empresário, eles ficam lá no Porto de Vitória, esperando, na fila, né, para que eles possam despachar seu container. Então, assim, manter a competitividade do mercado, principalmente que move grande parte do sul do estado, que é o setor de mármore e granito, é fundamental. E tem que ter vontade política. Você acha que se esses projetos que estão postos aí, que estão vindo por aí, eles sendo concretizados, eles têm capacidade, juntamente com o poder político, né, com a vontade política, com a política movendo a engrenagem, eles têm capacidade de colocar o Espírito Santo num outro patamar de desenvolvimento? Com certeza. Nós, com o Norte em franco progresso, nós temos a Grande Vitória também transformando. Temos essa região turística que nós falamos, que vai lá do Domingos Martins até ali Dores, né? Passando pelos IS, lá como nós falamos. Nós precisamos desenvolver essa região aqui e nós, volto a falar, infraestrutura. Infraestrutura pesada, isso é coisa de governo federal. A gente precisa de representatividade maciça em Brasília, brigando para que isso aconteça. E aí sim, porque a velocidade também vai depender do tamanho do empenho que se tem para fazer acontecer esses investimentos. Olha só. Porque se demorar mais 20 anos, seu filho está com quantos anos? Samuel está com 11. Se demorar mais... Vai embora. 20 anos. Quer saber de ficar aqui em Cachoeira? Ele não pode ficar aqui, ele tem que ir embora. Vai embora. Aí a gente forma os filhos da gente, eles têm que ir embora. Porque não tem mercado de trabalho. Isso é verdade. Então a gente precisa usar daquilo que nós temos, daquilo que nós sabemos que podemos conseguir, para que a gente desenvolva a nossa região. E sem representatividade, e eu aprendi muito isso, eu falei que a Câmara Federal é meio... tem que brigar, é igual a Câmara de Vereadores, ainda bem que eu tenho escola, porque o Senado é o céu, né? Senado também, você tem paridade, então você tem lá 3 senadores por estado. E nós somos um estado pequenininho, nós só temos 10 deputados federais. Então a gente tem que realmente fazer essa reflexão e buscar que a gente possa ter maior representatividade aqui. Agora, Cláudio, você tem um poder argumentativo, você tem... Eu converso com muita gente aqui, cara, muita gente mesmo. Tem gente que eu começo a cochilar logo no começo, porque, assim, com todo respeito a todo mundo que vem aqui, não distrato ninguém, mas tem gente que tem dificuldade mesmo. A pessoa até fala, nunca falei, será que eu vou conseguir? Diz, não, fala aí, dá sua contribuição, mas a pessoa não tem dicção, a pessoa não tem raciocínio. Estou conversando com você, estou achando bacana, você tem uma linha de raciocínio, seu raciocínio ele tem começo, meio e fim. E você é uma boa oradora. São anos de parlamento aí, são anos de vereança aí que dão essa bagagem, ou é um dom natural? Que você foi treinado ou vem da natureza? Eu falei aqui antes que eu prefiro... Você é filho de italiana? Você é italiano? Sou, tenho cidadania italiana. Mas eu falei aqui antes, hoje a gente está na era aí da internet, tem essa questão da mídia que é muito importante. Mas eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de escutar, eu gosto de conversar com as pessoas.
E eu falo muito aquilo que eu acredito, sabe, Bruno? Não, mas você fala bem. É porque é o seguinte, às vezes a pessoa é uma boa pessoa, tem até umas boas ideias, tem um bom pensamento, mas a pessoa não consegue externalizar isso, não consegue construir uma linha de raciocínio pro cara, eu entendi o que ela pensa. Eu acho isso bacana. E pode parecer, mas ela não falou algo concreto. Eu sou muito pragmática. Representatividade no parlamento é você ter a capacidade de produzir resultado com aquilo que a comunidade, que a sociedade, que um setor produtivo quer. É você ter a disponibilidade de escutar e depois você ter a capacidade de transformar aquela demanda e produzir resultado daquela demanda. É isso. O Cláudia, você está disputando, provavelmente vai passar as convenções aí, você de pré vai virar candidata, né? Depois de 15 de agosto. Você está falando em concorrer a uma vaga, né, na Câmara Federal, né? Câmara dos Deputados. E não tem como eu conversar com político nenhum aqui sem tocar nesse assunto, pelo menos en passant. Nós estamos vivendo um período de intensa polarização, né? A política está indo para um lugar assim, de segregação, né? de ódio nas redes, de muita hostilidade, né? As pessoas estão muito hostis, estão muito reativas aos sentimentos e às suas visões políticas, né? E de fato tem muita coisa acontecendo, né? Poxa, se a gente for parar para pensar, né? A gente teve a nossa democracia, como a gente estava falando aqui, de 88, né, para cá, ela é novinha, tem menos de 40 anos, tem 32 anos, né? E a gente está observando assim, a gente já teve 2 impeachments, né, Collor e Dilma, a gente teve 2 ex-presidentes presos, quase 3, porque o Michel Temer acho que foi também, que ficou uns dias lá, né? Então foram 3 ex-presidentes presos. Tudo prende, manda soltar e tal. Uma crítica muito ferrenha da sociedade. Não sou eu que estou falando, vocês sabem disso, está na internet, está nas redes. O pessoal está achando que o nosso judiciário está muito contaminado com a política, está agindo por intenções políticas. E é importante a gente falar de progresso, de desenvolvimento. Isso é uma pauta urgente, como você bem defende. E eu tem falo meu muito apoio. isso assim, de uma necessidade local. Nossa, aqui que a gente consegue observar. Agora, a gente sabe que o direcionamento político, direita, esquerda ou centro, se for o caso, ele está muito aflorado nas pessoas. As pessoas estão querendo saber se é Bolsonaro ou se é Lula. Tal. Pasolini agora esse dia teve que aparecer com Flávio lá porque a sociedade estava cobrando. Que lado você está, né? Ricardo também já disse que apoia o Dom Taco Lula, apoia lá o Tarcísio, enfim, fez uma fala lá nesse sentido de sinalizar para o eleitorado qual a visão que ele quer das coisas. O que você pensa sobre essa pauta? Você falou Tarcísio aí, hein? Eu falei. Acho que Não, o Tarcísio é candidato a governador. Sim, mas eu digo assim, o pessoal vai buscando as afinidades, né? Sim. Vai buscando as afinidades, referências, né? Enfim. O que você pensa sobre essa polarização e como é que você se posiciona em relação a isso, como mulher, como uma veterana da política do ponto de vista de já ter uma história lá dentro? Você falou de um problema muito sério que a gente está vivenciando hoje no Brasil, que é a politização do judiciário. Eu sou servidora efetiva do judiciário, operadora do direito, e eu acho que nós precisamos ter mais segurança jurídica. E realmente precisa deixar que cada um faça o que lhe compete. Eu não sou... eu não defendo extremismo. Eu acho que estamos exagerando nessa disputa. Eu me considero mais de centro. Se você me perguntar, mas você é centro-direita ou você é centro-esquerda? Eu acho que os governos de esquerda que passaram, eles tiveram alguns ganhos sociais, mas eles não evoluíram para fazer com que essas pessoas que saíssem de um estado de pobreza passassem a ser independentes.
É uma manutenção dessas pessoas para que essa dependência seja ali uma Agravada. constante, né? Um constante motivo de manutenção do poder. Eu não concordo com isso também. Aí, para Boa. mim, já virou curral político de novo, igual tinha os coronéis lá atrás. Porque eu acho que você precisa fazer com que as pessoas cresçam e tenham capacidade de trabalhar, ter dignidade, ter seus direitos garantidos, que é saúde, que é educação de qualidade. E também não sou a favor do extremismo da direita. Que eu acho até que a gente não está muito polarizado direita e esquerda, não. Eu acho que a gente está polarizado muito em figuras. Nós temos duas figuras hoje polarizando a política no Brasil. E a gente tem que ter muita sabedoria. O que nós queremos para os próximos 4 anos? Hoje eu defendo algumas pautas em que você tire as pessoas dessa linha de pobreza. A gente precisa oportunizar. Agora, estão ampliando demais. Eu acho que a gente tem muita gente no morro que é filho de italiano, igual você falou também. E também eu acho que a gente precisa ser mais desenvolvimentista. Eu só acredito em que você realmente vai ter oportunidade se você tiver com o Estado lhe dando o que é seu de direito, que é a saúde, que é a educação, que é a logística, a mobilidade urbana, que é a segurança. Agora, você precisa ter um ambiente para que você consiga ser oportunizado, favorável para que você consiga ter um emprego digno, que você possa viver das custas do que você ganha, do seu trabalho. Então é isso. Agora, Cláudio, eu vou perguntar aqui não para política ou para pré-candidata, eu vou perguntar para oficial de justiça. Que você falando aí, a gente pincelou na justiça, né, politização da justiça. Eu quero você é um termômetro, né? Porque você tá lá batendo na porta da galera que precisa receber intimação. Eu percebo que existe uma certa banalização da justiça. As pessoas estão muito afetadas, né? Às vezes eu falo o negócio da brincadeira aqui, aí, não, vou te processar. Ou um dissabor qualquer de negócio, ou uma situação que a gente poderia ter resolvido com 2 papos de conversa, não, vou te processar, e isso vai entulhando de processo no judiciário, e tudo é causa, tudo é justiça, tudo é... Você percebe isso ou não? Ou o volume continua o mesmo? Não, ainda, o que acontece? Hoje, Meu advogado, tá um negócio de meu advogado, eu vou ligar pro meu advogado, nem tem advogado, né? Vou ligar pro meu advogado, vou entrar hoje com a ação. Você tem o Instituto das Pequenas Causas, né, que é a conciliação, que antigamente as pessoas tentavam se entender entre si, né? Dava um murro na cara do sujeito lá e ó, resolvido, meu irmão. Agora sossega o facho aí acabou. Agora, ainda temos essa banalização, tudo é procurar... Mas você sente isso? Eu tô falando como leigo, como observador. Eu tenho o sentimento de que as pessoas estão muito afetadas, tudo vou botar você na justiça. Você percebe isso ou não? Você que tá ali no dia a dia, continua a mesma coisa? Olha, a verdade é que a população tem dificuldade até de arrumar advogado. Então ela acaba indo, né? Tem algumas questões que é necessário a representatividade do advogado. A pessoa até quer procurar a justiça, tem essa banalização de tudo procurar a justiça, mas tem também uma dificuldade do cidadão de conseguir ser assistido por um advogado. Então ele acaba, muitas vezes, indo nas pequenas causas, tem toda uma burocracia para você ir em busca dos seus direitos, você precisa ir na ação social do município para você ter um laudo da assistente social que vai atestar que você não tem condição financeira. E aí vem toda a burocracia que a gente conhece nas esferas, né? Tanto municipal, estadual e federal. Se a gente cortasse um pouco essa burocracia e efetivamente
você tem que visar o cidadão. É para isso que o governo, é para isso que a sociedade existe. É para servir o cidadão e a cidadã, e não o contrário. Nós não estamos aqui para servir ao Estado. É o Estado que existe para servir a gente. Eu entendo dessa forma. Eu sou patriota, eu defendo o meu governo, eu defendo o Estado, eu defendo a minha pátria. Mas eu preciso que a minha pátria trabalhe para mim, para os meus, para todos nós. Cláudia Lemos com a gente aqui, ela que é oficial de justiça, ela também tem uma carreira política inovadora, bacana. Você gosta de café, Cláudia? Gosto. Gosta mesmo? Você toma café? Tomo café. Eu não tomo café o dia inteiro, não, mas eu acordo, primeira coisa... Você é boa tomadora de café. Eu vou te dar eu vou te dar um presente de uma das empresas que são parceiras aqui do Pó de Pedra. Essa aqui é o Café Linda Aurora Gourmet 100% arábica. Eu acho que eu conheço. Você conhece? Isso é produzido das montanhas de Atile Vivaco, isso aí, ó. É Atile Vivaco? É Atile Vivaco. É um café arábica produzido aqui na Linda Aurora, para você fazer um cafezinho gostoso. Depois você posta lá nos seus stories. Marca, viu, Thiago? Maravilha. Posta lá, faz um cafezinho. Vamos apoiar família de trabalhador, gente nossa. Essa aí são microlotes, são pequenos grãos. Pois é, entendeu? Esse é um nicho, né, que precisa ser... o Café Linda Aurora aí com a gente. Que precisa ser explorado. Porque você vê... eu, quando me casei, em São Joaquim era uma fazenda de café. Já chegou a produzir lá 5.000 sacas de café. Você gosta do agro? Você tem afinidade com agro? Gosto. Eu acho que quem construiu, tem que se respeitar. Tá com a mão na massa do Brasil. Na enxada. E você tem uma dificuldade muito grande de manter a juventude no agro, porque não é fácil, não. A roça não é fácil. E aí, os jovens trazendo essa nova dinâmica, né? De produzir produtos de qualidade, que realmente ganhem mercado. Isso faz com que o nosso interior possa se diversificar e crescer de uma maneira sustentável, sem que essa juventude tenha que vir para o mercado de trabalho na cidade, né? Muito bem. Aqui, eu preparei para você aqui um bate-bola, igual se eu fosse a Marília Gabriela. Uma palavra, não sei imitar a Marília Gabriela, não. Aí você lembra que ela tinha um bate-bola? Ela falava uma palavra, você respondia. Eu vou brincar aqui com você, até vou ler a colinha aqui, porque minha vista tá meio ruim, tá, gente? Tem que voltar no oftalmologista. Ó, eu vou falar uma palavra e você me fala que palavra tem a ver com essas palavras que eu vou dizer aqui. O que te remete a cada uma dessas palavras aqui? Vamos lá. Cachoeira de Itapemirim. Uma grande cidade. Sul do Espírito Santo. Potencial. Emprego. Dignidade. Porto Central. Uma grande transformação. Mármore e granito. Um orgulho de todos nós. Infraestrutura. É fundamental. Família. Base. Base? Boa. E Deus? Força. Deus acima de tudo, pô! Acima de todos! Como é que é? Brasil acima de tudo! Deus acima de todos! Minha querida Cláudia Lemos. Vai descontrair, Cláudia, senão fica um negócio muito William Bonner. Eu não sou William Bonner. Eu ainda não entendi quem que você estava tentando. Não entendeu não, porra? O meu negócio é contra o kit gay, porra. Já falei, porra, com o Flávio, porra. Tá ok? Tem que rir, né, bicho? Bons tempos, né? Mas também tem o outro. Olha, Cláudia, eu quero muito que você vote nas minhas causas quando você estiver lá, Cláudia. Olha aí, gente. Eu quero uma grande parceira naquele parlamento. Jô Soares de Chico Anísio deixou legado e não sabe. Eu já falei com Dilma que é pra poder preparar lá um lugarzinho, uma vaguinha pra você.
Ai, Jesus, temos que rir, né, Cláudia? É só rindo que a gente... Rir faz bem. Rir faz bem, mas também falando de coisa séria, de coisa importante. A gente tá aqui brincando para descontrair com você que assistiu esse programa até o final. O meu beijo grande. Se você acompanha o trabalho da Cláudia, se você é fã da Cláudia, se você é eleitor das antigas da Cláudia, é apoiador do mandato da Cláudia, se você é o cara do boteco lá, né? Tem uma turma do boteco também, né? Que gosta. Pessoal do mármore e granito, pessoal da indústria de várias as áreas aí, do setor produtivo, o cidadão de bem. Né, o cara que tá com o pé na lama lá, aquela senhora que tá precisando de uma água na torneira, de gente que tá precisando de dignidade para trabalhar, gente que tá precisando de perspectiva de vida, que não tá aguentando mais, não ter condição, você vai no supermercado, tá tudo caro, né, as pessoas não têm condição de comprar nada, não tem condição de Nosso poder viver. de compra cada vez mais. Deteriorou. A gente tá assim, Essa vivendo... carga tributária que nós temos é... Pois é, então assim... Brincadeira. Da minha parte aqui, do corte político, né, do programa Pó de Pedra, da nossa estrutura de comunicação aqui, nós não somos imprensa, nós não somos jornalistas investigativos, a gente não tá aqui para criar pauta hostil com ninguém, a gente tá aqui para comunicar para você que se interessa por política, se interessa por um Brasil melhor, uma sociedade. Eu digo sempre, Cláudia, eu brinco com o pessoal dizendo o seguinte: olha, gente, nunca me chamaram lá para me dar plaquinha de cidadão cachoeirense, e nem quero, tá? Não precisa me chamar, não, que eu não, só porque eu tô falando, pô. Aí fica lá e tal. Eu falei, não quero isso, não. Eu fico feliz de receber amigos aqui, todos os vereadores que eu chamei. Todos têm porta aberta aqui, eu não tenho rixa com ninguém, não tem problema com ninguém. Mesmo porque não tem por que ter, eu não sou concorrente de ninguém, não tem. Eu acho o seguinte, eu procuro chegar aqui e mostrar o melhor de cada um. E certamente, Cláudia, independente de qualquer coisa, eu tenho um carinho pela sua imagem, pela sua pessoa, pela sua história. O seu nome é um nome forte. Quando se fala em Cláudia Lemos em Cachoeiro, você representa a força da mulher, a força feminina, a força de empreendedora, né, do ponto de vista, né, como você falou, da sua família, tem lá, né, um loteamento que hoje é uma base produtiva, grandes riquezas saem daquele loteamento que a sua família, né, se posicionou lá atrás, e você é uma pessoa que também tem trânsito livre em qualquer lugar, né? Você é uma pessoa que não tem um partido político que não vai querer você no palanque, que não vai querer você na pré-campanha, no dia da eleição, no dia das comitivas. Você é uma mulher de presença, de posição firme, de um legado que a precede. E da nossa parte aqui, querida, fica um carinho, um abraço fraterno, um reconhecimento pelos seus serviços prestados, que eu acho que a gente é muito ingrato com quem passou pelo... Ah, ela foi! Foi não, pô. Você tem uma história lá. Você vai lá na Assembleia Legislativa, tem uma fotinha lá de um monte de gente, um bocado morto, outros estão vivos ainda capengando. E uma curiosidade. Você sabe quantos deputados passaram pela Assembleia? Quantos? 800 entre 800, mais ou menos uns 850 deputados, só 17 mulheres. Aí, olha, que coisa. Só dado curioso. 17 mulheres. E a Janete de Sá tá firme e forte lá. Nossa foto tá lá. Tá lá, né? A minha também tá lá. Muito bem, exatamente. Então eu digo o seguinte, não é só uma foto, um retrato, não é só uma conversa histórica lá, passou, foi, ex. Não, você naquele momento histórico, eu gostei muito do que Bolsonaro fez lá no perfil dele, que ele não colocou ex-presidente do Brasil, ele falou, ó, eu fui o 38º presidente do Brasil, né? No 38º mandato eu tava lá, o outro tava lá. Lula, o que ele contribuiu lá atrás, contribuiu, se não tá, tira, arranca fora. Eu acho que a gente tem que ter respeito por pessoas valiosas. Aliás, uma palavra extremamente importante nos dias de hoje. Eu falo que respeito tem espaço em qualquer lugar. Nós precisamos respeitar as diferenças, nós precisamos respeitar, porque sem respeito a gente não constrói. Respeitar não quer dizer aceitar, não é só porque eu te respeito. Agora, eu não tenho direito de... O seu direito, né, termina quando começa do outro. Ó, não concordo e ponto final. Você arranca os cabelos daí, tá aqui, mas eu te respeito. Você tem o direito de arrancar seus cabelos. Rui Barbosa falava isso. Posso não concordar, mas respeito o seu direito de discordar, né? De discordar, de pensar diferente. Você pensar diferente, é isso aí. Minha amiga,
Fica assim, então, essa sua participação belíssima aqui no Corte Político, embelezando aqui. Além de tudo, ainda é uma mulher bonita. Obrigada. É sempre bom receber mulheres bonitas aqui, abrilhantam, né? E quando eu tô falando, eu não tô falando no sentido pejorativo, eu tô falando no sentido discricionário. A beleza humana, por dentro e por fora, de pessoas que contribuem para a nossa sociedade viver melhor. Meus votos, minhas estimas aqui de sucesso na sua caminhada. As portas aqui estão abertas. Quando vier a campanha aí, a gente vai ter o espaço de eleições aí, 2026, para receber todo mundo que puder e quiser e tiver alcance. E fica aqui o meu abraço para você e a sua caminhada que segue daqui para frente. Agradeço demais, Bruno. Primeiro, de ter o privilégio de estar aqui com você, né? É uma tarefa cansativa, árdua, mas muito motivada em colocar, né, aí a experiência que a gente teve, construída ao longo desses anos na vida pública, em defender essa bandeira, que é o desenvolver realmente o nosso sul do estado, para que a nossa gente tenha mais oportunidade, para que a gente tenha uma perspectiva real de que vamos voltar a ser protagonistas da nossa própria história, assim como Cachoeiro sempre foi. Muito bem, quero agradecer a cada empresa que parceira aqui do Pó de Pedra, Envelope Mais, a Luxury, Pisco, Incomil, Atlas Mármores, Casa Boa Vista, Romário Rosa Stones, New Tecnologia. Todos vocês são queridos e fazem esse programa acontecer da melhor forma possível. Obrigado a todos. Volte sempre aqui no Corte Político, aqui no Pó de Pedra. Falar de pedra ficou mais leve.